Olá pessoal, eu sou Fabrício Tomás e eu queria deixar um recado para você a respeito da paternidade. Eu estava fazendo uma reflexão a respeito disso, de como é essa relação com meus filhos e como foi a relação minha com meu pai. Infelizmente meu pai não está mais aqui, mas essa é uma relação que ainda continua, que foi construída dentro da gente. E a gente reverbera ela para a vida. E de uma forma diferente das mães, da relação materna, a relação onde há muito beijo, de uma forma geral, né? Há beijo, há abraço, há proximidade da mãe com o filho, os afetos, eles talvez sejam mais presentes. A relação paterna, ela muitas vezes é caracterizada por essa falta. A falta do beijo, a falta do abraço, a falta do carinho, a falta daquela palavra de amor. Pelo contrário, muitas vezes há muita crítica, há muita cobrança, né? Tem que ser e tal. E muitas vezes essa relação paterna ela se evidencia dessa forma. Ela é caracterizada por isso. E isso vai deixando no coração das pessoas, no coração da gente, algumas lacunas. Porque a figura paterna ela é muito importante para validar algumas coisas. E essas lacunas elas vão ficando. E a gente vai crescendo com isso, e muitas vezes vai se tornando uma estrutura solidificada dentro do coração da gente, que vai ser evidenciado quando a gente tiver um filho. E a gente vai estar ali numa situação com o filho e talvez você não consiga, a gente não consiga sair de algumas situações, na hora de um abraço, na hora de um beijo. Eu já vi pessoas que na hora de abraçar um filho, abraçava de uma forma meio estranha, porque ele não foi abraçado. Pessoas que não conseguiam dar um beijo no filho, um beijo carinhoso, um beijo seco, ou a impossibilidade total de falar uma palavra de carinho. Por quê? Pessoas que não tiveram isso no seu dia a dia e que naturalmente, como não aprenderam, não tiveram como passar, né? E não correram atrás disso, não fizeram um trabalho e perpetuaram essa prática. Isso cria duas situações isso aí. Uma, se a gente olhar para o passado, a gente muitas vezes culpa os nossos pais, né? Poxa, por que meu pai não me beijou? Por que meu pai não me abraçou? Por que meu pai não disse palavras mais bacanas para mim, ao invés daquelas críticas que ele me fazia? Por que foi assim? A gente se lembra muitas vezes na fase de juventude e adolescência, a gente compara, às vezes, o pai do meu amigo faz assim, o pai do meu amigo diz isso para ele e tal. E isso vai criando essa mágoa dentro da gente. Cria um sentimento de, muitas vezes até de ódio, raiva, dependendo da profundidade como isso, e das coisas que aconteceram, né? E por outro lado, se a gente olha para frente, quando a gente vai criar o nosso filho, a tendência é que a gente também passe essas lacunas para ele. Ou seja, se eu não tive, como é que eu vou passar para ele? Se a gente não fizer nenhum trabalho, se a gente não se conscientizar disso, de forma muito natural a gente vai passar também essas lacunas para ele. E ele vai ter essa falta também. E ele, consequentemente, depois também, se não fizer nenhum trabalho, vai passar para frente. E essas lacunas vão estar aí perpetuando na vida dele. Então a gente precisa fazer para tentar. E aí uma coisa, muitas vezes a gente olha para essa situação, o nosso filho, e a gente justifica. Porque se eu não tive, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar para ele algo que eu não tive? E isso é normal, eu não tive. E quando a gente justifica, a gente tipo lava as mãos. Então a gente precisa resolver isso, a gente precisa olhar isso com um ponto de vista para começar a resolver. Eu queria deixar aqui duas, não vou dizer ensinamentos, mas que você refletisse sobre isso. A primeira coisa é que você olhe para o seu passado, olhe para o seu pai e pense o seguinte: como é que foi a criação dele? Como é que foi a relação dele com os pais dele, com os seus avós, ou com as pessoas que criaram ele, com o seu padrasto, enfim. Como é que foi a relação dele com as pessoas que criaram ele? Talvez ele também não tenha tido esse contato. Talvez o coração dele também existisse essas lacunas, existe essa lacuna, e que também não foram preenchidos. Ele não tinha como passar para você.
Será que se você pensando dessa forma, não pode amenizar um pouco aí essa mágoa, essa estrutura que está dentro de você? Pode ser que isso comece aí um trabalho. Então faz essa reflexão. Ao invés de só culpar, mas tenta pensar isso. E olhando para o futuro, agora com seus filhos, ou você que ainda não tem filho, ainda vai ter. Não justifique mais. Primeira coisa, não justifique. Porque se você justificar, você lava as mãos e não se preocupa mais com isso. Mas se preocupe. Olhe para isso. Quais são as lacunas que você tem aí no seu coração? Quais são as faltas? Pegue essas faltas e tenta preencher na vida do seu filho. Por exemplo, meu pai não me abraçava muito. Ele não me abraçava muito. Essa é uma lacuna. Então, é exatamente essa lacuna que eu vou preencher na vida do meu filho. Eu vou lá e abraço ele e procuro abraçar. Ou você não recebeu muita palavra de elogio, elogie seu filho, palavra de carinho, ou beijo, enfim. Que lacunas são essas que você pode preencher? Pega exatamente essas lacunas e vai lá e preenche. Porque você vai estar fazendo uma diferença imensa na vida dele. E eu vou te falar uma coisa. Isso acontece comigo, tá? Muitas vezes quando eu dou um beijo no meu filho, quando eu abraço, por exemplo, quando eu dou aquele abraço gostoso, é como se eu estivesse recebendo um abraço. É uma coisa assim, é espantoso. Quando eu vejo que ele precisa daquilo, e é muito rápido assim, eu vejo que ele precisa e eu sei que eu não tive, e eu vou lá e tento cobrir aquela falta. Na verdade, quem está sendo abraçado, quem está sendo beijado, quem está recebendo a palavra de carinho sou eu. No momento que eu faço isso com ele, o sentimento que eu sinto, e eu sei que ele está recebendo isso, é como se eu estivesse recebendo. É um sentimento maravilhoso. Hoje pela manhã, por exemplo, meu filho Arthur, de 5 anos, ele estava acordando, eu fui lá, peguei ele, dei um abraço nele tão gostoso, apertei bastante ele, e ele estava ali, eu olhei para ele, ele estava assim meio, pai, peraí, pai. Mas no rostinho dele tinha um sorriso. Era aquela coisa, pô, tá ruim, mas tá bom. Tá me apertando aqui, mas tá gostoso, sabe? Ele sorrindo assim, e quando eu olhei aquilo, a alegria que eu tive, o preenchimento que eu tive foi maravilhoso. Então, duas coisas que eu quero deixar para você. Olha para esse passado, tenta resolver, tenta articular isso melhor. Será que seu pai também não passou por essas coisas? Ele não teve como te dar isso? Sabe? Amenizar um pouco essa mágoa talvez que esteja aí. E olhando para o futuro. Não passa para o seu filho essa lacuna. Pelo contrário, preenche essa lacuna. E quem vai receber mais vai ser você. Você vai perceber. A sua casa vai melhorar, a relação com o teu filho, a relação com você mesmo, a relação com as pessoas da sua casa. O ambiente geral da sua casa vai ter um ganho muito grande. Tá? Faça isso. E por fim, seja muito feliz e seja muito criativo. Um grande abraço para você. Tchau.